E aí, Sandial, tudo bem? Bem. Estou aguardando o pessoal chegar. Aham. E a gente já começa. Você está me ouvindo? Estou perfeitamente. Aí, quando o restante do pessoal chegar, você vai... E agora aqui na minha tela está aparecendo só... É só o quadro branco. Depois eu... Ah, entendi. No Aí eu, horário você vai... aí eu vou abrir minha imagem. É só o quadro branco, só com as informações iniciais. Entendi. Agora... Agora mudou aí? Não, tá normal aí. Aham. Esperar mais 5 minutos, Sandial. Senão aí a gente vai começar só com você. Só com ele nada, tô na sala. Agora que eu vi você, Isabela. Cadê Claro, sua imagem? Liga sua câmera. eu não. Vai, por que não? Tem que Só a ligar. bochecha. Mandou só a bochecha. Tem que ligar. Por quê, professor? Não ouvindo Porque minha eu tenho. voz? Porque não, eu tenho que ver o rosto de vocês. Eu quero saber se. Ah, não. Você não vai me ver dessa vez. Gente, mulher é bicho complicado Tô, demais. tô comendo Não, não tem problema, pode comer. Isso aí uma não tem. Não coxinha. se preocupa com isso, não. Será que o pessoal não está conseguindo entrar? Mas não Pois teve alguma é. dificuldade para entrar? Clicou no link e não entrou? Eu? É? Não. Eu de boa, entrei tranquilo. Pois é. Eu consegui entrar na segunda vez. Só. Eu
Eu baixei site? no notebook, entendeu? Aí coloquei o ID lá, CRD, deu certo. Eu nem coloquei ID. Eu só entrei no link. Você Na tá pelo segunda vez. celular. Botou ID, vai embora. Tá? O link, às vezes, você tá com o celular, tá andando. É, eu tô com o link. É, Na verdade, tô com o celular. Eu já fiz várias reuniões pelo Zoom. Tenho feito, toda semana eu tenho feito uma. Às vezes dura 3 horas. 15, 20 pessoas. Aí você vê a pessoa tá no carro, de celular, daí ele sai, vai pra casa dele, senta. É mó barato. E não cai a conexão. O Zoom é bem mais é melhor que o Meet? disparado. É? É assim, o Zoom, ele tem um pacote que é gratuito. Só que daí a reunião é 40 minutos, ele desliga. Você tem que começar de novo. E tem um pacote que você compra por 1 ano e aí até o tempo que durar. Como eu já estava dando aula em EAD no geoprocessamento, eu comprei o pacote. Então, as minhas salas durarem 1 hora, 2 horas. As minhas reuniões, não tem problema nenhum. Tá? Mas não é todo mundo que está disposto, né, a tirar do bolso e comprar alguma coisa. É verdade. Entendi. A pessoa vai no Meet porque é mais barato e é gratuito, né? Na verdade. Eu já penso diferente. Não sei se eu estou certo, mas eu penso diferente. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá? O Sandiel e tá aí Isabela Ferreira, que está com vergonha de mostrar a cara. O pessoal tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso plano de trabalho de exercício domiciliar. Foi aprovado, tá? Eu já, inclusive, coloquei lá no que acadêmico. Deixa eu cortar esse troço que tá errado. Tá? Bom, eu peguei um livro base, que é Curso de Direito do Consumidor, do Bruno Miragem, da editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2018. Mas pode ser qualquer um. Qual que é a ideia? Eu peguei esses 3 capítulos, na verdade, 2 capítulos do livro lá, tá? Relação jurídica de consumo, direitos básicos do consumidor, tá? A Eliandra está entrando. Bom, o que acontece? Vocês vão fazer uma reportagem, tá? O nosso projeto integrador é um jornal que vocês já devem estar sabendo. Então vai ter uma coluna no jornal dedicada a Direito 2. Tá? Qual que é a ideia? Vocês estudarem tudo isso daqui, que eu falei tudo isso daqui, mas é bem pouco, tá, gente? Não tem nada de excepcional. Tá? Definição jurídica do consumidor, qual é o conceito de direito do consumidor, consumidor estándar, consumidor equiparado, as correntes de interpretação da definição jurídica do consumidor, que é a finalista maximalista, né? Aí o finalismo aprofundado, aí qual é a definição que é a legalidade de fornecedor, como profissional, como agente econômico, o objeto, a relação jurídica, enfim. Aí a gente dá uma estudada nisso. O que me interessa é essa parte aqui, direitos básicos do consumidor. Então ele tem direito à vida, à saúde, segurança, à informação, proteção, papapá. Então depois que vocês fizerem um estudo sobre esses 2 capítulos, tá? Sugerir esse livro, mas pode ser outro. Tem vários livros em PDF aí na internet. Acho que até mesmo esse aqui, se bobear, bem procurandozinho, vocês vão achar. Então, num primeiro momento, vocês vão estudar isso daqui, ok? A partir daí, vocês vão fazer uma reunião de pauta entre vocês. Como que vocês vão fazer isso aí é vocês. E vocês vão fazer uma entrevista, ou várias entrevistas,
com pessoas. Então, juiz, delegado da Delegacia do Consumidor, né? Que mais? Deixa eu só organizar aqui que tem um. Professor, onde que eu vou achar um juiz? Você acha, meu anjo, e é fácil de achar, tá? Como vocês vão reunir todo mundo, pode ser que alguém eu conheça. Eu estou sugerindo. Pode ser um juiz, pode ser o pessoal do PROCON do Estado, pode ser o pessoal do PROCON do município. Aí é vocês. Pode ser o pessoal de uma grande empresa, aí, de uma rede de supermercado, pode ser o dono de uma padaria. Como que eles enxergam os direitos básicos do consumidor? Qual é a visão que eles têm? E, óbvio, vocês vão ter que fazer algumas perguntas. Olha, com relação aos direitos básicos do consumidor, fixado lá no Código de Defesa do Consumidor, ele fala direito à vida, direito à saúde, segurança, papapá. Qual que é a sua visão? Como é que você enxerga isso? Entendeu? E aí, depois que vocês entrevistarem várias pessoas, tá? Vocês vão fazer um artigo para ser colocado nesse jornal. Ok? Tranquilo? Bom, professor, qual é o meu prazo? 20 de julho, tá? 20 de julho é o dia de vocês entregarem este rapaz, tá? Professor, hoje Diga. é 17. De junho. Eu falei julho, não falei junho. Ah, o senhor falou junho. Não, julho. Então eu tô surda. Tá surda. Tem que melhorar aí a sua surdez. Tá? Beleza? 20 de julho. Julho é o dia de vocês entregarem, porque no dia 31 será veiculado o jornal. É a sala toda? Sim, senhora. É a sala toda. Você começou muito cedo, Aldo. O que o senhor falou no começo? O senhor tinha acabado de começar quando eu entrei? Sim, senhora. Tô perdida aqui. Sim, senhora. Está bem no começo. Eu estou começando essa aula falando do nosso RED, tá? Que é o Regime de Exercícios Domiciliares, que eu acho que a professora Tatiana, que é a coordenadora, já deve ter explicado para vocês. Vocês estão entendendo o que é? Já tem alguma dúvida? Sim, ele explicou. Não, minha dúvida é só o que é para fazer mesmo? O que a turma vai fazer? Vão fazer entrevistas. Vão estudar primeiro esses dois capítulos, esses dois tópicos. Por quê? Porque vocês vão fazer pergunta para as pessoas. Se vocês vão fazer pergunta para as pessoas, vocês têm que saber o que perguntar. Tá? Vocês têm que imaginar que vocês são repórteres. Tá? Ou vocês estão fazendo uma pesquisa científica. Se você vai fazer uma pesquisa científica qualitativa, que é o caso, vocês têm que saber o que vai perguntar. Ok? A partir do momento que vocês... Fala, Leandro. É o capítulo Direito do Consumidor, é porque tá muito pequeno, não tô enxergando direito a letra. Tô pelo celular. Tá, mas tá lá no que é acadêmico, tá? Sim, só pra... Tá. Relação jurídica de consumo é um capítulo, ele é desmembrado ali em 4 tópicos, e direitos básicos do consumidor. O que eu quero é que vocês façam uma entrevista sobre direitos básicos do consumidor. É isso que eu quero. Mas para vocês fazerem perguntas inteligentes e acadêmicos de pessoas que vão levar o nome do IFMT à frente de quem você vai entrevistar, você tem que dar uma estudadinha antes no assunto. Entendeu? Senão vocês passam vergonha. Mas para fazer essa entrevista, a sala toda vai ter que fazer essa entrevista ou vai selecionar algumas pessoas para poder estar fazendo? Vocês é que vão ter que desenvolver um trabalho em grupo. Isso aí eu só quero um resultado. A sala inteira vai desenvolver. Entendeu? Porque a sala inteira será avaliada o nível da reportagem que vocês vão aplicar. Lembrem. Oi, pode falar, Sandiel.
Pode falar. A Liana pode concluir, depois eu falo. A Liana já Não, falou. eu já terminei já. Pode falar, Sandiel. Então, como você falou, aí nós temos que estudar o ponto 2, mas as perguntas vai ser sobre direitos básicos, né? Exatamente. Só que você tem que ter uma noção geral do que é um consumidor, do que é um fornecedor. Tá? Peguei. Então, o tópico 2 vai te dar essa noção. Bom, agora eu já sei qual é o conceito de consumidor, qual que é o conceito de, por exemplo, consumidor equiparado. Tá? É um termo técnico, tá? Mas esse consumidor equiparado é um artigo que está lá no CDC que fala assim, todas as vítimas se equiparam ao consumidor. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você fez um aniversário e comprou de uma panificadora qualquer um bolo para o seu aniversário. Aí cantou parabéns, cortou o bolo, deu para todo mundo. E esse bolo estava com problema. E gerou um monte de problemas estomacais, de saúde, para todos os seus convidados. Tecnicamente, o consumidor é você. Você comprou o bolo. Mas todos os seus convidados que sofreram as consequências desse acidente de consumo se equiparam a você. Então, eles podem usar o CDC para buscar as reparações contra a pessoa que te forneceu o bolo. Esses teus convidados são chamados de consumidores equiparados. Tá? Então, por isso que tem que dar uma estudada. Então, vamos supor que vocês vão numa padaria ou numa confeitaria e vai entrevistar o dono lá. Aí você vai perguntar. Né? Tranquilo? E as pessoas a serem entrevistadas por nós, você já até falou aí que... Eu sugeri, tá? Eu sugeri, sei lá, delegado, o delegado do consumidor, ou um delegado mesmo, né? Advogado que trabalha na área, você também? Advogado que trabalha na área, menos o seu professor, entendeu? Já riu, né? Deu para ver os seus 32 dentes aí, Dona. Mas é isso, tá? Bom, qual que é a ideia? Primeiro é vocês trabalharem em grupo. Imagine que vocês estão dentro de uma corporação, todos dentro de um departamento e receberam essa missão. Façam essa pesquisa para mim e me tragam um relatório. Me tragam a impressão de vocês. É a mesma coisa que escrever num jornal. Ok? Então, vocês vão fazer isso daí. Óbvio que se vocês vão fazer uma pesquisa, se vão entrevistar alguém, vocês têm que saber o que perguntar. Por isso que a gente delimita um trechozinho, não é muita coisa, para que a gente, vocês consigam desenvolver o RED, lembrando que o prazo é 20 de julho. Leandra, já comeu a coxinha? Oi, ainda não, tô esperando a janta ainda. Gente, vou engordar, Tô com hein? fome. Vou engordar. Mas então tá bom. Eu vou então voltar para a nossa aula, até onde nós paramos, ok? Pamela, seja bem-vindo, Pamela. Tá? Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda. Tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou voltar lá para o PowerPoint. Aqui, achei. Tá? Pessoal, deixa eu falar uma outra coisa. Deixa eu voltar lá. Aí no seu aplicativo Zoom, se você baixou o aplicativo ou se você acessou por link, tem um bonequinho ali chamado Reactions, ou reações. Tá? Ele tem duas mãozinhas. A mãozinha do positivo é quando você concorda com alguma coisa. Pô, entendi, concordei, tá tudo bacana. Beleza? Quando vocês quiserem
chamar atenção, eu preciso fazer uma pergunta, você tem que acenar. Aí é essa mãozinha aqui, tá? Quando você acenar, vai aparecer aqui para mim, né? E aí eu paro e abro a oportunidade para vocês falarem. Ok? Tranquilo? Lembrando que a nossa aula é gravada e amanhã eu vou fazer o upload na minha página do YouTube. Procura lá, Alessandro Alves, vai achar a minha página lá e vai estar lá, Direito 2, 17 de junho 20. Já vai saber que é a aula de hoje. Então, quem perdeu, consegue reassistir a aula e menos prejuízo. Ok? A Emanuele está entrando na aula agora. Bacana? Então, feitas essas considerações, né, eu vou começar a olhar para o PowerPoint. Então, tá aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui. E outra situação que vocês podem usar é o chat, tá? Que daí aparece alguma coisa aqui para mim, eu consigo ver. Porque na hora que eu abro o PowerPoint, vai aparecer aqui para mim só o PowerPoint. Eu não vejo o rostinho de vocês. Tipo, só aparece um, no caso aqui é da Emanuele. Entendeu? A Emanuele está deitada, vocês acreditam nisso? Assistindo deitada. Eu acho que é uma rede que ela está. Vamos lá. Vamos falar da Política Nacional de Relações de Consumo. Eu não sei se eu já passei isso para vocês. Já passei, pessoal? Então vamos lá. Ninguém falou nada porque nós ainda não vimos. Não lembro, não. Então vamos lá. Bom, bem no início do Código de Defesa do Consumidor, ele traz quais são os objetivos que essa lei traz para a nação. E aí, quando ele fala quais são os objetivos, qual é a política do Brasil para as relações de consumo, ela vai gerar uma série de implicações, tanto para o governo, quanto para quem está no mercado de consumo, seja na condição de fornecedor de produto, prestador de serviço, seja na condição de consumidor, ou mesmo seja quem, de alguma forma, está sendo impactado por um serviço prestado ou por um produto colocado no mercado, que são as vítimas. Tá? Então, o objetivo é o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a segurança, a saúde e os interesses econômicos dos consumidores e, consequentemente, a melhoria de sua qualidade de vida. Também é a proposta da Política Nacional de Relações de Consumo a transparência e harmonia nessas relações. E aí ela vai colocar alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Tá? Depois nós vamos dar uma esmiuçada nesse princípio da vulnerabilidade. Ok? Segundo princípio, a ação governamental, a ação de governo, no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Por quê? Porque até antes desse Código de Defesa do Consumidor, o consumidor era praticamente deixado de lado. Para ele exercer os seus direitos era muito difícil, porque era muito difícil ele fazer prova do defeito do produto ou do defeito na prestação de serviço. Tá? E aí você não conseguia fazer a prova, como que você ia provar que aquela Coca-Cola veio com problema? Estou dando um exemplo, não deveria nem usar o nome Coca-Cola. O refrigerante X veio com problema, né? Ou um pão que você comprou, quando você chegou estava embolorado, né? Aí você chegava lá, o cara falou, não, esse pão você não foi eu que te vendi, você pode ter comprado em outro lugar. Então era muito difícil você proteger. Então o Código de Defesa do Consumidor reconhece essa situação da vulnerabilidade do consumidor e fala, governo, você vai ter que agir no sentido de proteger esse consumidor em suas relações de forma efetiva, de forma eficaz. Tá? Por iniciativa direta, ações de governo, editando leis, né? Fiscalização, por incentivo à criação e desenvolvimento de associações representativas, né? Porque, às vezes,
o que está se debatendo num dado momento são questões que são gerais, né? Nós vamos colocar uma tomada aí, vamos mudar a tomada no Brasil. Espera aí, opa, quer dizer que todo mundo agora vai ter que trocar essas tomadas da sua casa? E depois tem que trocar as conexões dos seus aparelhos eletroeletrônicos para encaixar nessa nova tomada? Qual é o sentido disso? Então, você forma associações para fazer esses debates quando envolver o direito que a gente chama de difuso, direito coletivo. Tá? E daí ela resolveu lá, resolve para todo mundo. Senão fica 1 milhão de gente brigando na justiça. Né? A presença efetiva do Estado no mercado de consumo, definindo padrões de qualidade, definindo questões de segurança e tudo mais. Vocês vejam que o mercado de consumo é um negócio amplo. Né? Até os remédios que você está debatendo hoje, o tema é os remédios que possam ser eficazes e eficientes no combate da pandemia, eles não podem ser colocados no mercado sem que o Estado antes autorize. Então, é a presença do Estado no mercado de consumo. Tá? Por quê? Porque existe a questão da segurança. Né? Existe a questão das contraindicações. Né? Há uma máxima, né? Há um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você subir muito a dose do remédio, ele vira veneno. Tá? Então, para isso que o Estado tem que estar presente no mercado para regular as coisas. Tá? Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Às vezes você vai comprar um carro, é a economia de muitos anos. Você quer ter um carro que ele tenha padrão de qualidade, que ele te dê segurança. Na hora que você pisar no freio, o freio vai estar lá. Na hora que você mexer na direção, ele vai corresponder. Que ele seja durável e que tenha bom desempenho. Você compra o carro e ele gasta 10 litros por quilômetro, em vez de fazer 10 quilômetros por litro. Você tem que comprar um posto para tocar esse carro. E isso aí não é uma opção do Estado, tá, gente? Isso é uma obrigação. Ok? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com a visão socialista, de que só o Estado tem que trazer direitos para os cidadãos. Essa visão socialista pode, num dado momento, gerar uma ruptura do Estado. E tem que ter um peso e um contrapeso. O Estado tem que me dar direitos, mas eu também tenho obrigações com o Estado. Aí você equilibra a relação. Tá? A harmonização dos interesses dos participantes nas relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. Olha o que ele está dizendo. Da mesma forma que eu tenho que proteger esse consumidor que é vulnerável, e aí eu vou fazer a compatibilização dessa proteção dessa pessoa que é vulnerável no mercado de consumo com a necessidade que o país tem de ter o seu desenvolvimento econômico e tecnológico também preservado. Tá? Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Essa expressão boa-fé, gente, ela aparece em todos os ramos do direito. E quando fica caracterizado que uma determinada pessoa, um determinado agente agiu de má fé, normalmente a pena dele é agravada. Entrou um áudio aí. É o Galaxy J6 da Letícia. Tá com o áudio aberto. Imagino eu. Bom, vamos lá, vamos voltar. Ok? Bom, então veja bem, de um lado eu tenho o consumidor, do outro lado eu tenho
o empreendedor, a pessoa que está ali no mercado de consumo, fornecendo produtos e serviços. E que precisa haver um desenvolvimento econômico e tecnológico. Por quê? Porque se você tirar a economia dessa história toda, acabou o mercado de consumo. Por quê? Porque se você quebrar a economia, quebra as empresas e quebra o emprego. Se quebrar o emprego, quem é que terá renda para entrar no mercado de consumo e consumir? Então, a conta é simples. Nós vamos proteger o consumidor porque ele é o elo fraco. No entanto, nós temos que cuidar da nossa economia. E nós temos que fazer o quê? Um equilíbrio entre esses dois pontos. Um é fundamental para o outro e vice-versa. Tá? Por isso que o governo tem falado, olha, gente, não adianta você ter muito direito trabalhista, né, e não ter um emprego. Você está cheio de direito, mas você está desempregado. Não adianta. Porque quem vai te dar o emprego não consegue arcar com esse custo que a folha de pagamento e os encargos sociais causam para a empresa. Essa é uma reflexão que tem que ser feita. Da mesma forma nas relações de consumo. Tá? Então, às vezes você vê pessoas que vão consumir e você vê que eles não estão agindo de boa fé. Consumidor. Né? Compra pela internet uma roupa, usa, vai na festa e devolve dizendo que não gostou. Entendeu? Mas usou. Então, não agiu de boa fé. E isso é ruim, porque pode chegar no momento em que começa a ficar muito patente no judiciário de que os consumidores estão agindo assim, aí os juízes começam a... É duro, né? Quando você está em casa, que cachorro late, papagaio grita. Então, chega numa determinada comarca, numa determinada cidade, que os juízes começam a relativizar a aplicação dos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Que ele descobre que as pessoas estão abusando, não estão agindo de boa fé. E isso acontece, tá, gente? Isso acontece com força. Tá? Então, o mau exercício do direito acaba estragando o direito. Outro princípio da Política Nacional das Relações de Consumo é a educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, tá? Com vista à melhoria do mercado de consumo. Então, o consumidor tem bastante direito, mas tem dever. Os fornecedores têm bastante deveres, mas têm direito. Tá? E aí, quando você consegue ter uma relação harmoniosa, que está escrito ali em cima, harmonizar, compatibilizar, o mercado de consumo melhora. Tá? E você começa a tirar do mercado de consumo aquelas pessoas que agem de má fé, porque é ruim para todo mundo. Né? Eu lembro uma vez que eu tenho primos que moram na cidade de São Francisco, na Grande São Francisco, lá na Califórnia, e eu falei que eu ia mandar umas camisetas aqui de Mato Grosso, do Pantanal, e ele falou, não, primo, não precisa se incomodar. Eu falei, não, vou fazer, é um prazer para mim, não sei o que lá, e eu falando para ele, né? Aí ele falou, olha, primo, deixa eu explicar para você, é que a trama, a malha que vocês usam aí, é de tão baixa qualidade que quando a gente coloca nas máquinas de lavar a nossa aqui, elas ficam todas tortas, garçam, solta a costura. Falei, então tá bom, então deixa quieto. Tá? Então, nós precisamos ainda melhorar o nosso mercado de consumo. Já está bem melhor, mas nós precisamos estar melhorando exatamente por conta disso. Até porque nos tira a competitividade. Às vezes eu quero montar uma empresa aqui que eu quero exportar o meu produto, eu não consigo atingir o nível da exigência do mercado de consumo lá do outro país, não vou ter esse mercado. Ok? Vamos lá. Incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança dos produtos e serviços.
assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Tá? Por que tem que ter o controle de qualidade? Porque você vai achar produtos que são feitos em série. Você vai lá e compra uma caixa de leite. Sabe, sei lá, quantas 1000 caixas de leite foram fabricadas naquele lote? Então, você tem que ter uma qualidade, um controle de qualidade na produção desse leite. Lembra o que aconteceu com uma cervejaria lá de Minas Gerais, famosa? Então, houve uma falha de controle de qualidade. Houve um vazamento de um produto, de um álcool, de um gel que é usado para resfriamento. Aquilo ali acabou contaminando o produto e causou a morte de algumas pessoas. Então, houve uma falha no controle de qualidade. Tá? Isso já serviu para que todo o mercado tome cuidado com isso. Depois saiu um laudo, agora recentemente, que foi uma solda que foi feita e essa solda foi mal feita. E ela que estava vazando aquele produto refrigerante no mosto da cerveja. Então, o controle de qualidade é isso. Você tem que comprar um carro, você entrou no carro pela primeira vez. Você tem que ter a segurança de que você vai usar o freio e ele vai parar. Você vai dar partida, o motor não vai fundir, não vai pegar fogo. Então, isso é controle de qualidade. Tá? Consequentemente, impacta na segurança. Pode ser desde bens duráveis, como bens não duráveis, consumíveis, não consumíveis e tudo mais. Mesma coisa na prestação de serviço. Coibição, coibir. Coibir é uma ação, não chega a ser de proibição, mas uma ação efetiva de pressão. Tá? E repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo. Tá? Porque proibir já está proibido. Tá? Nem todo mundo vai seguir os princípios da lei. Então, vão ser detectados abusos praticados no mercado de consumo. Se isso acontecer, vamos fazer uma repressão e uma coibição. Ou seja, vamos interferir, reposicionar as partes de forma equilibrada, consumidor e fornecedor de produto ou prestador de serviço, e vamos aplicar para esse que praticou o abuso uma sanção, um efeito pedagógico para que ele não volte mais a agir dessa forma, ou seja, de forma abusiva. Tá? É considerado abuso, prática abusiva, por exemplo, concorrência desleal. Vocês sabem o que é concorrência desleal? Alguém aí quer falar? Débora? Boa noite. Boa noite, Eliane. Eliane. Eu acredito que a concorrência desleal cabe bem nos postos de gasolinas. Eu digo assim, cooperação, porque é um preço padronizado já que eles usam. Eu acredito que seja, vamos fazer uma comparação com uma máfia. O preço deles é muito, assim, os descontos, a diferença de um posto de gasolina para outro, quando você vê, é muito pequena. E eu acho que é uma concorrência desleal, porque quer dizer, não tem concorrência. A gente acaba pagando um preço alto com isso. Tá, isso que você falou, Eliane, também é uma prática abusiva, mas não é concorrência desleal. É oligopólio, ou seja, várias empresas acertam os preços e aumentam a margem de lucro de forma exagerada. Isso se chama oligopólio. Tá? Se for só uma empresa que está com a margem de lucro muito alta, se chama monopólio. Tá? Esses dois são práticas abusivas também. A concorrência desleal é diferente. Tá? Primeiro, você abaixa muito o seu preço, abaixo do seu custo, forçando com que os seus concorrentes não consigam competir com você e quebrem. Tá? Depois que eles quebrarem,
aí você sobe o seu preço caminhando para um monopólio, um preço alto. Entendeu o que é concorrência desleal? Então, no exemplo que você deu, não é uma concorrência desleal, porque eles estão tudo com a mesma margem de lucro. É quando você entra no mercado para quebrar os seus concorrentes. Tá? E aí, quando você baixa a sua margem de lucro, esse fenômeno se chama dumping. Tá? Então, você fez o dumping, os órgãos de governo vão te atuar. Ok? Que é também uma briga entre estados. Tá? Então, às vezes, você vê os Estados Unidos brigando com a China. Por quê? Porque a China está desonerando os custos dos seus produtores lá e onerando o custo dos produtores americanos. É uma concorrência desleal. Tá? Utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas, né? E nomes comerciais. Por quê? Porque isso forma o que a gente chama de patrimônio imaterial ou autoral. Eu não posso sair usando a marca, por exemplo, de um carro famoso, construir o meu carro e botar a marca dele. E começar a vender no mercado como se fosse aquela marca. Porque aquela marca é resultado de milhares e milhares de dólares que foram investidos e de anos e anos de trabalho e de conquista de credibilidade no mercado. Então, há um interesse do Estado, da sociedade, de proteger os inventos, os direitos autorais, os direitos de imagem. Tá? Mesma coisa quem escreve um livro ou quem faz uma música, ele tem esse direito. A gente chama isso de propriedades industriais. Tá? Então, isso aí é respeitado e tem valor econômico, sim. Ok? E aí eu uso, sei lá, me aproprio de uma marca de um refrigerante famoso, faço um refrigerante em casa e saio vendendo na rua aí. Que gera prejuízo para o consumidor. Aí gera prejuízo para o consumidor e fala, não fui eu não, isso é da indústria lá. Tá? E tem malandro de tudo. Tem malandro para tudo. Tá? Racionalização e melhoria de serviços públicos. Por quê? Porque tem serviço público que está no mercado de consumo. E muitos serviços públicos que estão no mercado de consumo. Então, eu tenho que racionalizar e melhorar esses serviços públicos o tempo todo. O fato de eu estar melhorando não quer dizer que o serviço público é inadequado. Tá? Essa melhoria, às vezes, tem que ver com novas tecnologias. Eu já estava com a melhor tecnologia. De repente, saiu uma melhor ainda, uma mais nova, mais moderna. Eu vou lá e coloco essa mais moderna. Então, eu fiz uma melhoria. Aquilo que já era bom ficou ainda melhor. Então, nem sempre o conceito de melhoria se refere a uma situação que não era bom. Tá? E óbvio que você tem que estar estudando sempre o mercado de consumo. Tá? O mercado de consumo do mundo mudou. Esse ano não é mais igual. Alguém quer falar aí? Estou com o áudio aí aberto. E muda cada dia, né, professor, esse mercado. Cada Muda. dia vem se modernizando. Muda. Né? E às vezes por uma situação que ninguém esperava. Tá? Quem que ia imaginar o que iria acontecer com 2020? Pois é, verdade. Quem queria? Então, tipo, os restaurantes tiveram que apelar para delivery. Quem trabalhava com delivery, para eles foi bom. Né? Eu nunca imaginei que iríamos estar assim, entendeu? Nossas aulas online, entendeu? Saiu uma portaria hoje do MEC dizendo que vai até 31 de dezembro, tá? E... Eu já tinha comprado minha passagem para viajar, agora vou ter que... Maranhão, agora vou ter que voltar. Não, eu perdi uma também. Eu ia passar um final de semana agora, começo desse mês em São Paulo. E aí eu e minha esposa, que uma sobrinha ia casar. O casamento dela já adiou.
E aí essa sobrinha ia casar, nós íamos para São Paulo, passar um final de semana, e minha mulher escolher roupa, né? O homem vai de shorts, de camiseta, tudo arregaçado, tá tudo bem. E a minha mulher tá falando para mim que o casamento da minha sobrinha ficou pro ano que vem. Pois é, pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, é alguma coisa única esse negócio. Mas será que atrapalha, professor? O quê? Tipo assim, eu quero viajar agora lá pro meu estado lá. E eu tendo uma boa conexão com a internet, como vai ser tudo online. Ah, sim, pode, não tem problema nenhum. Essa é a grande vantagem. Então, é isso que eu gostei, entendeu? Não, essa é a grande vantagem. Ó, tem a parte ruim que vocês vão ter que aprender, né? A mulherada que se sente feia em câmera vai ter que abrir câmera e vai ter que... Mas isso é bom para nós, entendeu? Do secretariado, porque já é uma área que a gente vai usar muito e eu mesmo, eu não sou tão bom assim, tô aprendendo agora, entendeu? E tô gostando. Sandiel, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por exemplo, vamos imaginar que vocês formaram e vão trabalhar aqui em Mato Grosso. E aí, quem que não quer trabalhar, por exemplo, num grupo Bom Futuro, num grupo Amage, num grande escritório de advocacia que trabalha com essas pessoas, ou com grandes bancos? Reunião virtual eles já usam há muito tempo. Então, vocês têm que estar preparados para o mercado. Nós estamos muito atrasados, se for fazer essa comparação. Olha, eu tava certa feita. Olha, isso eu vou falar uma coisinha que é 2009, tá? Há 11 anos atrás. Eu estava em Buenos Aires fazendo um módulo do meu doutorado e aconteceu um despejo de uns clientes meus. Eu estava em Buenos Aires e eles estavam sendo despejados. Eu precisava fazer um recurso para evitar esse despejo. Eu não tinha como vir de Buenos Aires correndo tudo, sem chance. De lá eu consegui peticionar. Porque já existia isso há 11 anos atrás, uma parte dos juizados especiais, né? Eles já eram informatizados. Então eu peticionei de lá. Então isso para nós, os advogados, não é o que está sendo novidade para nós agora, é audiência virtual, né? Essa é a novidade, mas já está rolando. O tribunal já está em audiência virtual, os juízes e juizados estão... Os juízes e os juizados também estão. Então, a tecnologia, ela veio para ficar. Tá? Então, ou seja, ou nós se adapta e se atualiza, ou ficamos para trás. Fica para trás, não tem jeito. Tá? Isso aí não tem jeito. Tá? Então, vocês têm que estar preparados, gente. Como eu falei para vocês, eu não sei se foi nessa turma, foi na aula passada, toda sexta-feira a gente faz uma reunião aí, um grupo de amigos, tá? Começa às 2 da tarde, vai até 4, 5 horas e eu que abro a sala, daí dá tempo de a gente conversar. No começo tinha uma turma lá que estava rateando, mas hoje eles já pegaram o ritmo, falei, vamos fazer presencial? Não. Por quê? Porque te libera um monte de coisa. Eu, por exemplo, para mim, se as aulas forem virtuais, eu acho... Para minha disciplina, que ela é teórica, não tem problema nenhum. Eu evito gastar combustível daqui até lá no instituto, né? Colocar o carro na rua, o risco de acontecer algum acidente. Enfim, tudo é mais fácil, né? Verdade. Só não tem aquele cafezinho que vocês fazem, né? Mas eu tomo aqui. Da dona Eliane, é verdade. Gente, eu não sei como é que eu fiz esse risco na tela aqui. Tá vendo esse risco aqui? Eu não sei como é que eu fiz, mas eu fiz. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Vamos lá. Instrumentos à disposição do poder público para implementar a Política Nacional de Relações com o Consumo. Primeira, assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Tá? Através das defensorias públicas. Tá? Então, a pessoa não tem condições de contratar um advogado. Então, ele pode ir numa defensoria pública, se ele demonstrar que ele é carente, não vai ter problema nenhum.
ele será atendido, vai ter um advogado para ele. Existe Defensoria Pública do Estado, da União, tá? As promotorias de defesa do consumidor para as grandes ações que envolvem a coletividade, tá? Então, tem o Ministério Público que vai entrar nessa brincadeira, e as delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo, tá? Vou dar um exemplo recente, tá? Meu filho foi aqui próximo de casa, num lugar que vendia cerveja em litrão, tá? E aí ele negociou o preço, tal, não sei o que lá, e a pessoa que estava vendendo é um haitiano, então ele não conhece muito a legislação brasileira, mas isso não exime dos efeitos da nossa lei. Ele estava me contando a história. Pois é, pai, eu fui lá tal, mas os vasilhames que eu tinha não era da cerveja que eu fui pegar lá. Devia ter alguma diferença que aí ele recusou os vasilhames por conta dessas não serem da mesma marca, não dava certo lá na indústria. Eu falei, ele está certo. Já que você tem que levar o vasilhame e pegar outro, tá tudo certo. Eu falei, pois é, mas aí eu fui e comprei os vasilhames num outro lugar e fui lá nele, ele não quis segurar o preço, ele falou que não vendia mais para mim. Eu falei, não, aí ele cometeu um crime de consumo. Como é que eu tinha que agir, pai? Você liga para a delegacia especializada de atendimento ao consumidor e ficar quieto lá, não tenta mostrar para ele que ele está errado e que você está certo. Deixa o policial civil chegar lá e rapidinho ele vem para você, tá? Então, existem as delegacias especializadas para atender o consumidor, porque existe crime praticado no mercado de consumo. Desculpa, professor, ele não quis vender a cerveja. Porque ele queria vender a cerveja com vasilhame, só que ele estava pedindo um preço X. Aí meu filho foi no outro lugar e comprou num preço mais baixo o vasilhame, chegou lá, o cara não quis mais vender. Nesse caso aí, o que está vendendo, ele não tem direito aí? Não, ele é obrigado a vender. Ele é obrigado a vender? Ele é obrigado. Se ele tem no estoque, ele é obrigado a vender. E se ele não vender, ele comete crime. Entendeu? Eu não sei se no Haiti acontece assim, mas ele não está no Haiti. É verdade. Beleza? Oi, pode falar. Pode falar. Sou eu, Débora. Eu não entendi a explicação do senhor. O que aconteceu foi o seguinte. Ele foi comprar cerveja, só que o vasilhame que ele tinha não era daquela marca. E a pessoa falou, olha, eu não tenho como pegar esse vasilhame. Se compra o vasilhame aqui comigo, eu te faço vasilhame, vamos supor, a 4, e a cerveja eu te faço a 6. Aí ele falou, pô, mas aí R$10 tá difícil. Aí ele viu um outro cara que vendia o vasilhame a R$1,50. Ele foi lá e comprou o vasilhame e voltou lá. O cara falou, não, agora eu não vendo mais a 6, agora eu só vendo a 8. Ou então eu não te vendo. Ele é obrigado a vender. Ele comete um crime. Entendeu? Professor, então nesse momento posso chamar a delegacia do consumidor, porque aconteceu um caso comigo há 2 anos atrás. Eu trabalhava com uma cantina numa escola. E eu fui comprar um refrigerante, que o meu que tinha acabado, e eu comprava geralmente de 8 a 10 graus de refrigerante. E a proprietária negou-se a me vender, falou que ela não iria, porque eu iria comprar todo o estoque que ela tinha e ela deixaria de vender para outras pessoas, que eu só estava comprando refrigerante, e ela deixaria, se ela vendesse o refrigerante, ela deixaria de vender para outras pessoas e compraria algumas coisas a mais. Então, ela se recusou na época a me vender, ela tinha um produto, só que ela me recusou a me vender. Eu, na época que fui numa outra distribuidora do lado, comecei a comprar até na outra. Mas, assim, eu achei até antiético ela chegar lá, recusar a me vender o produto,
porque iria, segundo ela, ia acabar com o toco do estoque dela. Eliane, vou te dar uma triste notícia. Ela tá certa e você tá errada. Sabe por quê? Porque você não é consumidora. Entendeu? Porque no meu caso eu iria comprar para me revender. Nesse Então caso, você não é consumidora. Você não está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor nessa situação. Então, nesse caso, eu estou errada. Ela poderia se Ela ligar, pode, né? porque daí é Código Civil. Ela fala, não. Entendi. Professor, Oi, pode falar, Janaína. então é só no varejo, então? Não, Funciona? não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Nós estamos falando de relação de consumo. O caso da Eliane não era relação de consumo. Porque ela estava comprando para revender. Então, ela é também fornecedora. Mas no caso, se fosse para uma festa, então? Não pode. Qual Aí é quantidade? consumidor. Não. Vamos lá, Janaína. Qual é o conceito de consumidor? Nós já vimos isso. É o destinatário final do produto ou do serviço. Esse é o conceito de consumidor. Então, se eu chegar e for no atacado e quiser comprar 10 caixas de cerveja para eu usar, não, eu sou consumidor, ele não pode recusar. Agora, se eu vou comprar para eu botar na minha venda, se ele quiser recusar, ele pode. Porque não é relação de consumo nesse caso. Então, tem que ser... não existe relação de consumo se não existe consumidor. E aí a lei define quem é o consumidor. Beleza? Entendi. Então, vamos lá. Mas foi bom. Boas perguntas. E os juizados especiais e varas especializados para a solução de litígios de consumo. Então, o juizado especial, né? E tem também, às vezes, os valores são muito altos no contrato de consumo, aí foge da alçada do juizado, vai para a justiça comum. Tá? E estímulos à criação e desenvolvimento de associações de defesa do consumidor. Rapaz, eu estou em 15 lados. Eu não sei como é que eu fiz esse risco aqui. Não é nesse de editar aí que tem no aplicativo? Eu não sei, deixa eu ver uma coisa aqui. Uma mãozinha, um lapisinho aí. Olha lá, agora eu vou voltar lá, vamos ver. Corta. Ih, apagou. Vamos lá. Vamos aprendendo. Então, vamos lá. Quais são os princípios que a gente acha lá no Código de Defesa do Consumidor? Tá? Isso, com o passar dos anos, vai aumentando, tá? Quando eu estudei lá atrás, era bem menos que isso. Tá? Então, nós temos o princípio da vulnerabilidade e depois ainda temos uma subdivisão do princípio da vulnerabilidade, que chama de princípio da vulnerabilidade agravada do consumidor, seja pelo fato de ser criança, seja pelo fato de ser idoso, seja pelo fato de ser analfabeto, ou seja pelo fato de ser deficiente. Isso agrava a sua vulnerabilidade, então aumenta a ação do Estado na sua proteção. O princípio da solidariedade, da boa-fé, do equilíbrio, da intervenção do Estado, da efetividade e o princípio da harmonia das relações de consumo. Nós vamos ver aí todos estes princípios. Ok? Veja que muita coisa que eu estou falando aqui vai ser usado no RED. Tá? Lembrando também que essa aula é gravada, amanhã está disponível no meu YouTube. Então, quem perdeu o início da aula, pode ir lá olhar, né? E vai estar lá à disposição. Princípio da vulnerabilidade. Então, a primeira coisa que ele fala é que é uma presunção fixada em lei. Ou seja, eu não preciso demonstrar cabalmente sobre o ponto de vista fático, né, sobre os fatos de que o consumidor ele é vulnerável, ele está numa condição de vulnerabilidade, tá? Porque a lei já presume, eu não preciso fazer essa prova. Isso que se chama presunção legal.
Isso aí tem a ver a dois conceitos do direito, tá, gente? É o conceito da verdade real e o conceito da verdade formal, tá? A verdade formal é a verdade em que a lei permite que, com um mínimo de indício, se presuma que um determinado fato aconteceu. A verdade real, a lei diz, olha, você não pode ter mínimos indícios, você tem que ter absoluta certeza que o fato aconteceu, tá? Então, o direito civil, ele trabalha com essas duas verdades, a verdade real e a verdade formal. Essas duas verdades permitem que o juiz tome uma decisão. Em tese, até antes do mensalão, o direito penal só admite a verdade real. Não pode haver dúvida que houve o crime e quem cometeu o crime. Tá? Não pode, não se admite que se presuma quem foi o autor. Ah, houve um assassinato, tá bom. Quando que houve um assassinato? Provavelmente não existe. Tá? Aí vem de novo, houve um assassinato. Quando que foi? Não, foi no dia 1º de junho. Cadê a materialidade? Ou seja, cadê o defunto? Ah, não existe, não sei. Eu ouvi dizer, não, então não existe o assassinato. Estão vendo como que é a verdade real caminho? Houve assassinato. Tá. Quando que foi? 1º de junho. Cadê a materialidade? Tá aqui o defunto. Tiro nas costas. Ele não consegue dar tiro nas costas dele. Beleza. Então agora nós temos que achar o autor. Então eu preciso do tipo, da materialidade e da autoria. Tá? E depois, se teve mandante, teve tudo isso aí. Ok? Então, o direito penal só trabalha com isso. Ele não admite presunção, que seria a verdade formal. E aí tem um princípio do direito penal que diz que in dubio pro réu. Se houver dúvida, não condene. Tá? Até porque tem um monte de erro processual que a gente vê. Já no direito civil e no direito consumidor, o juiz pode trabalhar com as duas. Se você fizer a prova inequívoca, tudo bem. Mas é possível, sim, que você presuma alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá no Código Civil. Alguém entra com uma investigação de paternidade contra Pedro. Maria entra com uma investigação de paternidade contra Pedro. Beleza. Aí ela fala, ó, no período da minha gestação, eu namorava com Pedro. Mostra fotos, zap, essas coisas. E quando eu estava, sei lá, com 5 meses de gestação, terminou o nosso relacionamento, o Pedro caiu na braquiária. Aqui nasceu Pedrinho, que eu coloquei Pedro Júnior. E eu quero que ponha o sobrenome do Pedro na certidão de nascimento do meu filho. Aí o Pedro fala, não fui eu, não tive, não é meu. Então tá, vamos fazer o exame de DNA. Não vou fazer o exame de DNA. Não, obrigado a fazer. Aí o juiz olha para a cara do Pedro, olha para a cara do Pedrinho, é parecido. Aí ele olha, vê assim, fala, mas vocês namoraram aí. Tal Pedro, não, namoramos. Não, encaixa aí. Tão parecido, presumo que é pai, mande anotar no certidão de nascimento, o sobrenome do pai, está aqui, você vai pagar tanto de pensão até o guri fizer 18 anos ou 21 anos se tiver na faculdade. Pronto. Ou seja, ele não fez o exame de DNA, não precisa. Porque o direito civil, como o direito consumidor, ele admite a presunção, que é a verdade formal. Tá? Então, constitui presunção legal absoluta da existência de um histórico desequilíbrio jurídico entre consumidor e fornecedor de produto ou prestador de serviço, que deixa o consumidor, que deixa esse último numa situação mais favorável em relação ao primeiro.
Ou seja, sempre o fornecedor e o prestador de serviço se coloca numa situação muito mais forte, muito mais favorável, porque é ele que detém a tecnologia, ele que detém o recurso, ele que detém o conhecimento na hora de fornecer o produto ou na hora de prestar o serviço. Tá? É difícil do consumidor falar, houve um erro médico. Tá? Essa condição... Pode falar. Sou eu, Débora, de novo. Pode Professor, falar. então, com relação ao crime, se não há corpo, não há crime? Se não há corpo, não há crime. Então, enquanto o corpo não for encontrado, a pessoa ela não é culpada. De nada. De nada. De nada, mas se não há corpo, se não há materialidade, não há crime. Professor, nesse caso mesmo... Mas e com relação aos fatos? Mas que fato? Se não há, você está acusando alguém de um homicídio, tá bom, mas cadê o corpo? Não existe o corpo, não sei onde é que está. Então não tem crime. E se tiver uma prova, já não é suficiente? Assim? E tem uma prova que viu a pessoa botando a outra pessoa no carro, levando para a fazenda, né? E de lá a pessoa sumiu e nunca mais apareceu e ninguém viu ela saindo. Pronto. Aí eu já tenho, né? Já tenho fortes indícios de que houve, né? E que foi escondido o cadáver. Que é então, o caso igual o caso do jogador Bruno? Exatamente. Tem essa prova. Se não tivesse, entendeu? Poderia até ter acontecido um homicídio, mas não teria como acusá-lo. Entendeu? Então, existe toda uma sequência de fatos que apontam muito fortemente para ele. Que foi o fulano de tal, amando dele, a mensagem do celular lá, que pegou ela, botou no carro, levou para a fazenda e nunca mais viram ela. E ela estava com a criança, e depois só ficou... E a criança era bebê, e a criança ficou lá na fazenda. Entendeu? Entendi. Agora, pode, olha só, pode acontecer de ela aparecer. Estava sumida, não sei o que. Pode. Aí é o que a gente chama de erro judiciário. Né? Com certeza. No caso, o Estado vai ter que indenizar ele. Ele pode entrar com a ação do Estado. Mas que dúvida nenhuma, ele tinha um salário de R$200 mil na época. Perdeu tudo isso. A vida dele foi né? Acabou, né, professor? Entendeu? Aí o Estado tem que pagar, porque o Estado não soube bem processá-lo. Tá? Não tem dúvida nenhuma. Tá bom, entendi. Beleza? Mas tinha mais alguém que ia fazer uma pergunta, ok? Acho que era a Eliane. Vamos seguir. Eu ia fazer a colocação que alguém colocou aí. No caso, se tiver testemunha, alguém viu o crime, aí posso julgar. Ah, sim. Com certeza. Com certeza. Hoje em dia, essas câmeras que estão usadas aí, é a testemunha mais ocular. Isso não vale muito para político, né? Porque hoje nós vemos prova, vemos gravação e os camaradas estão aí levam solto, né, professor? O político tem muito dinheiro para conseguir bons advogados, Sandiel. Também. Professor, eu tive... É que os bons lugares têm boas argumentações. Eu tive um processo que eu entrei alguns anos atrás e graças a Deus, não precisou de testemunhas. A minha fala, junto com os BOs, a pessoa foi dado até uma recomendação para essa pessoa na época, que, assim, eu não consegui meios para provar na época, com documentação, com testemunha, com provas, com vídeo, eu não consegui nenhuma na época. Mas, graças a Deus, foi aceito a minha fala, alguns BOs que eu tinha feito e a minha
a minha fala e a minha explicação que aconteceu foi aceita. E a outra pessoa confessou, reconheceu o seu direito? Olha, não, ele acabou confessando, entrando em contradição na época. Mas chega uma hora que ele confessa, né? O juiz aperta e ele confessa. Deixa eu te explicar. Eliane, vamos lá. Nesse tipo de audiência, existe uma coisa chamada confissão. Tá? Quando a parte que está sendo imputada uma responsabilidade por ter feito ou deixado de fazer uma determinada situação e ele confessa, ele concorda com a outra parte, se chama confissão, o juiz já não precisa mais fazer nenhuma prova, já está feito a prova e ele já pode julgar. Tá? Então, a confissão é exatamente ou é para desconstituir a narrativa do autor ou é para desconstituir a defesa do réu. Só para isso que serve a confissão. Então, se no meio da audiência o juiz faz uma pergunta para o autor e o autor confessa que aquele fato não aconteceu, o juiz já julga a ação ali mesmo. Entendeu? Da mesma forma que no meio da audiência ele conversa com o réu e o réu confessa que aquilo que o autor está falando é verdade, o juiz também já não precisa mais ouvir testemunha, fazer prova pericial, ele já julga a ação ali. Porque a confissão produz esse efeito. Tá? Entendi. Então vamos seguir. E outra, tem uma coisa boa, gente, é o seguinte, da aula virtual. Vocês não têm o problema de pegar o ônibus depois da aula. Então, eu consigo dar aula até mais para frente. Vai render mais. Todo mundo em casa, feliz da vida. Não precisa pegar ônibus. Terminou a aula, desliga o computador, toma um banho. Frita 3 ovos fritos e come. E dorme roncando isso aí. a noite inteira. E ronca a noite inteira. Vamos lá, vamos continuar. A opção do legislador, né, de quem fez o CDC, a Lei de Defesa do Consumidor, foi no sentido de que todos os consumidores sejam considerados vulneráveis, na medida que, via de regra, quase sempre tem exceções, tá? Não conseguem ter as rédeas, o controle dessa relação de consumo. Ou seja, estão permanentemente expostos a práticas comerciais dos fornecedores de produtos e outros serviços. Tá? Então é difícil, você vai eu vou contratar um engenheiro civil lá. Eu sou engenheiro eletricista, mas eu conheço alguma coisa de engenharia elétrica, eu não conheço da civil. Se ele falar para mim, olha, esse traço tem que ser desse jeito, eu vou concordar com ele. Aí eu vou no médico, o médico fala, olha, você tem que tomar esse remédio, não esse. Como é que você vai enfrentar um profissional desse? Não tem como. Tá? Bom, só que o princípio da vulnerabilidade, ele não é geralzão para todo mundo, não, tá? Tem situações em que esse princípio ele é aplicado de forma mais branda em relação ao consumidor e às vezes nem é aplicado, tá? Então, cada caso, quando se apresenta na frente do Poder Judiciário, do juiz, ou mesmo de um promotor de justiça, ou mesmo de um delegado de polícia, será analisado caso a caso, para saber o quanto dessa vulnerabilidade está caracterizada. Tá? Então, por exemplo, existe a vulnerabilidade jurídica, pessoa que não conhece a lei. Eu não posso alegar isso. Por quê? Porque a minha formação científica me impede de eu alegar o princípio da vulnerabilidade jurídica numa relação de consumo. Entendeu? Nessa linha, a doutrina e a jurisprudência vêm distinguindo diversas espécies de vulnerabilidade. Essa escritora é a Cláudia Lima Marques, distingue a vulnerabilidade em várias espécies. Vulnerabilidade técnica,
vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade fática, ou fato relacionado a um determinado fato, e a vulnerabilidade informacional, relacionado a uma informação mal prestada, incompleta ou manifestamente levando a pessoa ao erro. Tá? Então, é isso que eu estou te falando. Às vezes você chega, você vai comprar um imóvel, o cara te fala um monte de coisa, o corretor, quando você entra no imóvel, não é bem aquilo. É uma vulnerabilidade informacional. Tá? Vulnerabilidade técnica. Essa fica caracterizada quando o consumidor não conhece, não possui os conhecimentos especializados sobre um determinado produto ou serviço que adquire, ou utiliza em determinada relação de consumo. Tá? Você tem labirintite e compra uma viagem de foguete. A chance de você se dar mal é gigantesca. Porque ninguém te informou que você ia, no arranque, você está submetido a 5G, 7G, que é o teu peso, que hoje você se sente com 50 quilos, ele passa em alguns segundos para 350 quilos. Então, teu labirinto vira uma confusão. Tá? Você comprou um fogão de indução e achou que era igualzinho um forno micro-ondas e fez tudo errado. Não funciona esse fogão de indução. Mas como que não funciona? O cara até fala, não, ele está funcionando. Não, mas eu vou cozinhar, não acontece nada. Tá, mas que panela você está usando? Não, estou usando minhas panelas. De alumínio não. Panela de alumínio não funciona em fogão de indução. Ah, não sabia. Deveria ter informado. Então, se você chega numa loja especializada e fala, eu quero comprar um fogão de indução, o vendedor tem que falar, nós temos essas opções, mas você tem conhecimento que ele só funciona em panela de ferro ou de aço, de alumínio ele não funciona? Ou seja, além de você comprar o fogão de indução, você vai ter que comprar panelas, porque senão você não vai conseguir usá-lo. Tá? Então, são exemplos que eu estou dando de vulnerabilidade técnica. Tá? E fica a dica, viu? Quem gosta de cozinhar, o fogão de indução é bem bacana, cara. É muito rápido, muito rápido, muito mais rápido que o a gás. Tá? E você pode falar. Mas todos os vendedores têm essa orientação para ser passada para nós, que somos consumidores? Provavelmente tem, só que nem sempre eles passam. Porque sabe que se ele não passar, a loja pode vir a ser responsabilizada. Porque ele pode muito bem alegar, se eu quero comprar aquele produto, eu tenho a obrigação de saber que negócio, utensílio, não? Não, você não tem essa obrigação. Tanto é que eu estou falando que existe a vulnerabilidade técnica. Eu, por exemplo, desde os meus 18 anos, eu tenho carro. Tá? Aí eu vou falar para você, o meu primeiro carro era um Corcel 77. De 77 para 2020 deve dar uns 2 aninhos. E a tecnologia mudou tudo de carro. Embora ele continue tendo lataria, banco, 4 pneus e vidro. Mas motorização mudou, sistema de freio mudou, cinto de segurança, mas mudou tudo. Então, quando você vai comprar um carro, por mais que você tenha 20 anos que você tem carro, você não vai pegar o carro e sair dirigindo. Eles vão fazer o que eles chamam de entrega técnica. Tá? Professor. Então, aí, deixa eu só fechar aqui, Janaína, eu já libero para você, tá? Aí, você chega lá para pegar o carro, vem uma pessoa e ele vai te explicar tudo do carro. Nem que você tenha comprado um outro igualzinho a ele semana passada. Eles vão te explicar tudo daquele carro, como que funciona, que tipo de combustível, o que tem ali dentro, botão, para que serve tal botão, para que serve outro botão, parará. Terminou toda aquela resenha, você fica 1 hora lá. Você louco de vontade de pegar o carro e sair correndo. Aí ele vai pedir para você assinar um documento que você teve naquele dia, naquela hora,
e fez a entrega técnica daquele bem lá. Pode falar, Janaína. Eu queria perguntar assim, para isso, para não ficar só na informação de pessoa a pessoa, não existe o manual? Para depois o consumidor não falar que não sabia, não existe um manual daquilo. O manual também vem. O manual também vem, tá? Então, se tiver, tipo, igual o senhor deu o exemplo do fogão, mas se tiver o manual lá certinho, o vendedor não falar, mas te entregou com o manual e tudo. Não, mas veja bem, essa questão técnica, no caso desse fogão, não é só com relação à utilização dele, mas quais são os outros utensílios que você tem que ter para usá-lo. É a mesma coisa do carro. O carro, ele vai te explicar como é que funciona o carro, mas ele tem que dizer, ó, esse carro você pode usar ou álcool ou gasolina, que são situações que não estão com ele, para ele funcionar. Se você botar diesel, ele não vai funcionar. Então, não é só o funcionamento do produto em si, mas quais são os outros implementos, dispositivos, itens que precisam ser colocados para ele funcionar. Olha, esse produto aqui é 110. Funciona com 110, com 127 volts. Ele tem que falar. Ele explicou como funcionou todo o produto, mas ele tem que falar. E normalmente ainda vem uma etiquetinha dizendo, ó, esse aqui é 110, se você ligar em 220, nem a garantia você tem. Agora, se não falar, não tenha etiquetinha, e você liga na tomada 220 e ele queima, você tem a garantia, por conta da vulnerabilidade técnica, que não foi observada. Você vê que são fatos, são detalhes, faz toda a diferença. Ok? Entendi. Então, vamos lá. Presume-se que o fornecedor possui conhecimento adequado de como se deve bem utilizar ou aplicar um determinado produto ou serviço, portanto, é dele que se exige esse conhecimento e o dever de bem informar o consumidor. Então, você vê, ó, presume-se, mas o vendedor não sabia, problema dele. O juiz vai presumir que se ele é vendedor, quando você vai trabalhar numa loja de varejo, você é vendedor. Cada produto que chega, você faz o treinamento. Entendeu? O gerente chama, tá chegando esse tipo de televisão nova. Os caras vão estudar aquele modelo de televisão. Tá? Porque é obrigado a saber. Vulnerabilidade jurídica decorre da falta de conhecimento por parte do consumidor de seus direitos e deveres nas relações de consumo. Você vê, teve uma dúvida aqui, né? Eu acho que foi da Débora. Acho que foi Débora, né? Foi você, né, Débora? Falou daquela questão lá da cantina. Era uma dúvida jurídica. No entanto, eu esclareci. Foi isso. Então, Foi eu. Então, foi Eliane. Então, na verdade, isso decorre do quê? Dela não conhecer seus direitos e deveres. Ela entendeu, então tinha direito. Não, naquele caso não tinha, porque não era consumidor. A relação ali era a nível de Código Civil normal. Tá? Tranquilo? Então, eu, por exemplo, eu não posso alegar a vulnerabilidade jurídica pela minha formação. Tá? Eu sei os meus direitos e meus deveres. Às vezes eu estou brigando pelos meus direitos e eu já falo para a pessoa, olha, eu tenho formação em direito, eu conheço isso. Os caras não estão nem aí. Então, tá bom. Então, nós vamos para nos encontrar lá no Poder Judiciário. Tentei. Aí você vê a defesa, ele chegou lá tentando humilhar, dizendo que era advogado. Não, amigo, não queria te humilhar. Porque não existe humilhação nenhuma em não ser advogado. Né? Eu só estava querendo dizer que eu tinha certeza do meu direito que estava sendo violado, mas você não quis me ouvir. Vamos deixar o juiz decidir. Né? Não apenas a falta do conhecimento jurídico coloca o consumidor na situação de vulnerabilidade, assim como a falta de conhecimento em contabilidade, em economia. Aí, nesse ponto aí, eu sou vulnerável total.
matemática financeira não entra na minha cabeça. Eu sou engenheiro, mas eu tenho uma dificuldade com matemática financeira. Enfim, qualquer conhecimento científico que não domine e que gere impacto em seu patrimônio. Tá? Esse é o conceito de vulnerabilidade jurídica. Não é só em relação aos direitos e deveres sob o ponto de vista jurídico, mas também sobre qualquer conhecimento científico que ele não domine e que vai impactar no seu patrimônio, na sua relação de consumo. Bruno Miragem explica que a vulnerabilidade jurídica é presumida com relação ao consumidor não especialista, pessoa natural, não profissional, e quem não se pode exigir a posse desse conhecimento, que depende desses conhecimentos. Todavia, com relação ao consumidor pessoa jurídica ou consumidor profissional, nesse caso, quando ele fala consumidor profissional, é um advogado, um delegado, um procurador, ou seja, uma pessoa que é formada em direito, em ciências jurídicas, ou uma pessoa jurídica não pode alegar a vulnerabilidade jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica, a empresa, provavelmente deve ter um corpo jurídico ali dentro. Tem um advogado que lhe assessora. Aí ele continua, é razoável exigir-lhe o conhecimento da legislação e das consequências econômicas de seus atos. Daí porque a presunção, neste caso, ainda que se trate de presunção relativa e distante, é que deva possuir tais informações. Tá? Porque tem pessoa jurídica que está na relação de consumo como consumidor. Ela está comprando algo para si como destinatário final. Ah, eu não conhecia essa obrigação jurídica, so sorry. Tá? Vulnerabilidade fática. Tá? Por abranger genericamente muitas situações, é uma espécie ampla de reconhecimento da debilidade, né, da questão mais débil, mais frágil do consumidor. A mais usual é a vulnerabilidade econômica do consumidor em relação ao fornecedor. Fática é a situação fática, a situação dos fatos do dia a dia, do cotidiano. Tá? É nesse sentido que ele fala. Então, ele fala, como é muito amplo, né, o consumidor é daltônico, é uma situação fática, e aí ele não enxerga uma determinada cor. É uma situação que daí... E ele é alérgico sem saber uma comida com determinada pigmentação. Pronto, está aí feita a confusão. Eu tenho uma cunhada que acho que é amarelo, laranja e verde. Esse tipo de pigmentação, se botar na comida, baixa hospital. E não era assim. Então ele está dizendo, olha, são as mais variadas situações particulares do consumidor que eu coloco numa vulnerabilidade fática. Tá? Professor, uma dúvida. Pode falar. Eu, além de ser servidora pública, eu compro roupa e bolsa para revender. Teve uma... Sou sacoleira também, professor. Teve uma coisa... Pode falar, Eliane. Teve uma situação que eu comprei algumas bolsas para me revender. E uma das bolsas me deu problema, assim, desmanchou, arrebentou a alça. Com 15 dias eu tinha entregado para minha cliente. Eu troquei ela. Eu acho assim, eu prefiro eu perder o teu prejuízo, mas eu não perder o cliente. E eu troquei. Só que quando eu voltei na loja que eu comprava, que não era aqui, em Mato Grosso, eu fui lá e comprei e mostrei, levei a bolsa para ela, para a dona da loja. Ela falou para mim que ela não iria trocar. Que ela não dava garantia do produto dela. Tá, ela perdeu uma cliente, eu comprava bastante dela e sempre. Mas eu digo assim, eu acredito que eu estava no direito porque eu comprei uma coisa que ela tinha que me dar que seja pouco prazo, mas ela tinha que dar um prazo que todas as lojas geralmente dão. Um prazo de troca, no caso de novo, você tem que fazer, você tem que combinar isso com ela antes de fazer o negócio, fazer um contrato
para garantir isso, porque não é relação de consumo sua com relação à pessoa que vendeu a bolsa. Você resolve isso no direito civil. Então, se você combinar com ela antes, ó, se der defeito, eu vou trocar pro meu cliente lá. Você troca para mim? Troco. Então, tá bom. Qual é o prazo de garantia que você me dá? Eu te dou 30 dias. Ok. Ah, te dou 20 dias. Lembrando que, mesmo que ele te dê uma garantia de 30 dias, você, para o seu cliente, a garantia é de 90, tá? Então, mas eu digo assim, mesmo que, porque eu estou comprando, mesmo que seja para revenda, ela não teria que me dar Não, prazo, não? Ela não seria obrigada? não. O que é combinado não é caro. Você tem que combinar com a pessoa, porque você não está usando o direito civil. A não ser que ela fale, por exemplo, vamos imaginar que você é um distribuidor de uma indústria de produtos eletrônicos. A indústria vai falar para você, falou, olha, eu garanto 1 ano. Né? Beleza. Então, na hora que você vender para o seu cliente, você vai falar, ó, existe a garantia de 1 ano da indústria. Mesmo assim, só que eu como distribuidor, eu tenho um contrato com a indústria colocando essas questões. Agora, vamos imaginar, eu compro o computador e levo 9 meses para vender. Lá na indústria, já pulou 9 meses. Você pode ter certeza que eu vou entregar o computador, ele vai com garantia de 1 ano, os 3 primeiros meses é da indústria, os outros 9 são meus. Porque muito provavelmente vai ter isso no contrato. Isso eles colocam até para forçar você a vender rápido. Para girar o estoque. Porque com outros lugares que eu comprava, se dava algum problema, sempre trocava. Então, eu entendia que ela deveria fazer o mesmo. Porque eu comprava bolsas outras peças, mas dava problema e trocava. Então, deixa eu te falar. Não entendi. Deixa eu te falar. Você é casada? Eu sou amaziada. Moro junto. 17 anos já. 17? 17, eu não quer casar comigo, professor. Já tá casado. Não, eu ia perguntar, se você fosse casado, botou no papel. Então, não. O que é combinado não é caro. O problema é que o povo não quer botar no papel. Ainda põe no papel. Ó, vamos fazer um contratinho aqui, rápido, ó, isso, tal, beleza, pronto. Aí você fala, segurança para você, segurança para mim, e acabou. Entendeu? Vamos começar a fazer isso. Lógico, amiga. Você está aprendendo direito que é para você saber cuidar dos seus direitos. Se você não cuidar do seu direito, doutor, se você não cuidar do seu casamento, a vizinha cuida. Você vem disso. Tá bom. Professor, vamos lá. Oi, vai falar. E com relação à garantia estendida, que a gente compra um produto, aí a gente tem direito a 1 ano, aí você paga a gente paga uma taxinha, tem mais 1 ano de garantia. É total? Não, você tem que ler. A garantia estendida nada mais é que um seguro, tá? E normalmente as grandes redes fazem isso porque eles já têm experiência que dificilmente o produto daquelas marcas que eles trabalham já há muitos anos dá problema. De 1001 que dá problema. Então eles vendem 1000 garantias estendidas que se uma der problema eles bancam a assistência técnica e ganharam em cima de 995, tá? Mas você tem que ler, como ele é um seguro, é um contrato, você tem que ver quais são as cláusulas, quais são as condições. Normalmente, o povo não lê, entendeu? E aí faz garantia estendida de celular, ou faz seguro de celular, e não lê as cláusulas. Seguro de celular diz que eles só dão um outro celular em caso de roubo, que é diferente de furto. Aí, nesse caso, você pode até alegar vulnerabilidade jurídica. Eu não conhecia. Mas tem que ler, tá? Tem que ler. Que evita um monte de dor de cabeça. Beleza?
Então a gente tem que adquirir de acordo com o produto, né? Ver se vale a Não, meu pena ou anjo. não. Não, você tem que ler o que é essa garantia estendida. Ah, tá. O que é que você está contratando? Às vezes você compra um carro, ó, a garantia é 1 ano, mas você pode estender para 3 anos. Tá bom, o que a garantia estendida cobre nesse caso? Normalmente eles vão falar motor e câmbio. Não cobre o resto. Aí você avalia se compensa ou se não compensa. Né? Se você é uma pessoa cuidadosa, você não precisa comprar a garantia estendida. Compra um seguro. É muito melhor. Entendeu? Entendi. Uhum. Questão da vulnerabilidade informacional. Da informação informacional, tá? Bom, a nossa sociedade é a sociedade da informação. O grande debate do Brasil nesse tempo aí, nesses nossos tempos aí, são as famosas fake news, ou seja, notícias falsas, tá? Então, mostra que nós estamos falando aí dessa importância de que a informação venha e corresponda à realidade, à verdade, em que o acesso à informação sobre determinado produto e a confiança despertada em razão da comunicação e da publicidade colocam o consumidor numa condição passiva e sem condições a priori, né, em tese, de atestar a vericidade dos dados, bem como suscetível aos apelos de marketing dos fornecedores. É assim que compreendemos a vulnerabilidade informacional. Às vezes, você chega e vai comprar um produto e o vendedor, o produto custa 15 mil reais. O vendedor falou, olha, esse produto eu afirmo para você que é sensacional. Pronto. Passou para você uma segurança de que o produto é realmente sensacional. Você só não fez uma pergunta para ele. Quantos desses você comprou? E na hora que você fizer essa pergunta, você vai ter uma noção do que se ele está falando, ele está falando de conhecimento de causa. Não, eu nunca comprei. Falei, então como é que você afirma que esse produto é muito bom? Entendeu? Então, a gente é levado a acreditar naquilo que a pessoa está falando para você. Até porque a gente age de boa fé. Mas nem sempre as pessoas estão agindo de boa fé. Se vendeu uma bolsa, a bolsa despedaçou toda. Você chegou lá porque você tinha boa fé. Ele falou, não troca. Então, temos que tomar cuidado com a informação. Ok? O Bruno Mirage, se referindo a Paulo Valério Dalpai Moraes, fala também da vulnerabilidade política ou legislativa, que resulta na ausência ou forte debilidade do poder do consumidor em relação ao lobby dos fornecedores nos poderes de Estado, especialmente no legislativo e no judiciário, pressionando por leis ou decisões favoráveis aos seus interesses e em detrimento do consumidor. Esse é forte, e aí caberia ao Ministério Público cuidar disso. Tá? Então, por exemplo, quando você olha, quando apareceu a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela soltou uma resolução lá que protegia o consumidor. Se você pegar essa resolução, acho que é 204, de 2000, e você vai ler, de quando ela saiu em 2000, e você vai, 2004, aliás, era a resolução 404 de 2000. Aí você pega essa mesma resolução e compara ela hoje, você vai ver que ela foi desfigurada. Por quê? Porque presume-se que as grandes concessionárias de energia elétrica fizeram um lobby, pressão, para que os conselheiros que compõem a ANEEL mudassem a legislação, em detrimento ao consumidor. Isso existe e existe muito, tá? Que é a vulnerabilidade política ou vulnerabilidade legislativa. No caso, o exemplo que foi dado, ela é legislativa. Política é quando você força um órgão do Estado a decidir a seu favor.
Tá? Então você vai no Procon, vai lá, a turma lá com os advogados fortes e pressiona para que a decisão daquele órgão seja desfavorável ao consumidor, favorável à indústria, lá, o que quer que seja. Tem um áudio aí aberto aí. Oi. Eu queria falar um negócio aqui. Pode falar. Não sei se tem muito a ver, mas surgiu essa dúvida agora na minha cabeça. Eu queria aproveitar a aula e perguntar para o senhor. Em questão de, vamos falar sobre operadora. A gente vai comprar um crédito para colocar no celular da gente, paga, né? Comprou, é meu, paguei R$10 lá, coloquei no crédito. E aí eles dão uma validade, se você usar ou não, bloqueia. Só você colocando mais crédito para liberar aquele crédito. Mas como assim? Eu paguei pelo crédito R$10, coloquei. Como assim? Eu comprei, não é meu? Você poderia explicar um pouquinho sobre isso daí? Tem que ver qual é o seu plano. Entendeu? Não, é pré-pago. Não, pré-pago é tudo bem, mas existem vários tipos de pré-pago. Tem um áudio aí que está incomodando. Tá? Tipo assim, cada operadora tem vários planos pré-pagos. Tá? Então você tem que olhar qual é o seu verdadeiro plano, ver como que ele cuida desses créditos que você está colocando, para você saber se está sendo garantido o seu direito ou se está violando o seu direito. Tá? Mas, assim, uma impressão minha, como no Brasil não se exigiu até hoje que se coloque medidores para os serviços de telefonia, que existe para água, existe para o gás, existe para energia elétrica. Não existe para telefone, não existe para dados. Só que existem esses equipamentos. Aqui no Brasil eles não põem. Porque se coloca os equipamentos, você obriga a concessionária a colocar o equipamento e mostrar para o consumidor o que realmente eles estão entregando, você melhora o mercado. Então, por exemplo, ouvi dizer, não posso afirmar, de um engenheiro que trabalha numa grande empresa americana de tecnologia, que desenvolve softwares, e essa grande empresa de tecnologia fornece os programas para a maioria das concessionárias de telefonia fixa do Brasil. E aí, certa feita, um engenheiro perguntou para o engenheiro dessa companhia americana como que eles faziam esse controle dos dados que eram fornecidos, né? Com relação ao início da prestação de serviço e semanas depois. Né? Porque você percebe que quando você entra no serviço, os primeiros 15 dias o troço é top, depois ele começa a cair. Né? Aí esse engenheiro dessa grande empresa americana respondeu, olha, existe sim como eles dizerem o quanto que vai entregar para você. Então, se você compra uma banda de 100, sei lá, 100 kbps, 100 megabytes, 100 gigabytes, vamos botar gigabytes, para ele te entregar por mês, no primeiro 15 dias ele está te entregando isso. Mas alguém vendeu um outro de 100 mega que ele não tem disponibilidade naquele canal. O que ele faz? Ele joga 50 para você, 50 para ele. Mas vendeu 100 e está cobrando por 100. Aí um outro vendedor vendeu outra banda de 100, não tem disponível naquele canal. Vai mudar todo mundo para 333. Aí esse engenheiro perguntou, o engenheiro que fez a pergunta, perguntou para o engenheiro dessa grande empresa americana. E como é que faria isso? Não tem um sistema de controle? Tem. Só que no Brasil existe lobby das concessionárias e não deixam aplicar isso em detrimento ao consumidor. Entenderam? Isso aí é vulnerabilidade política. Tá?
vulnerabilidade biológica ou psíquica. Quem fala isso é Dalpai Moraes, tá? Essa aí decorre de novas técnicas especializadas de marketing dos grandes grupos econômicos, que impactam de forma importante no poder de decisão dos consumidores, colocando-os de forma surpreendente em condição de dependência psíquica às estratégias de venda daqueles, né? Aí eu faço uma pergunta. Quem ainda não ouviu falar em inteligência artificial de marketing? Você pode notar assim, você põe um aplicativo no celular e ele pergunta, você me autoriza a utilizar a sua localização? Ah, autorizo. Beleza. Aí você tem o aplicativo da, sei lá, das lojas, vou inventar o nome aqui, das lojas Cuiabaninhas. Aí beleza. Quando você entra na loja da Cuiabaninhas, o aplicativo falou, opa, ele entrou numa loja minha, porque o GPS vai te dizer. Tá bom, aí vai ficar quieto. Né? Aí você foi lá e comprou. Foi lá, comprou alguma coisa, veio a nota fiscal, jogou o CPF na nota fiscal, o aplicativo falou, ele comprou essa coisa aqui. Então tá. Você vai começar a receber mensagens no aplicativo. Você abre o Google, vai aparecer. Você entra no Facebook, vai aparecer coisas da loja Cuiabaninha falando dos produtos, daquele setor, daquele gênero de produto que você comprou ou que você olhou. Tá? É isso que ele fala de vulnerabilidade biológica ou psíquica. Você fica praticamente preso nessa situação. Tá? Professor, uma dúvida. Pode falar. Agora, a partir do momento que eu coloco o meu CPF na compra, a loja, assim, eu já fico praticamente cadastrada nessa loja. Seria isso? Não. Meus dados. Você não fica cadastrado. Ele fica sabendo que você esteve lá. Não, então, ele não seria cadastrado, eu usei o termo errado. Ele já fica sabendo a minha localização. Com certeza, porque você autorizou ele usar a sua localização no aplicativo. Mesmo quando eu não autorizo e passo o CPF na loja? Ah, não. Se você não autorizar, aí fica mais difícil. Tá? Mas eles acham um jeito de te achar. Às vezes, é uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu gosto de tecnologia. Às vezes eu estou conversando aqui em casa com alguém, vamos ter que ir lá, papapá, estou falando aqui. Aí eu ligo o meu computador, eu estou com o computador ligado, mas eu entro na internet. Quando eu chamo o Google, ele já aparece aquele produto para mim. Mas, gente, até os microfones, os cartãozinhos, é impressionante isso, tá? É impressionante. A tecnologia caminha para isso. Então, eu já tenho alguns lugares que eu fui, eu não baixei o aplicativo e coloco sempre meu CPF. E em seguida vem no meu celular para me avaliar esse lugar que eu fui. Porque quando você passou o seu CPF, aí a inteligência artificial dessa loja já sabe que esse celular é seu. Porque ele vai olhar os dois CPFs. Ela tem algum celular nesse CPF? Tem. É esse aqui. Aí ele já manda um SMS para você, o que você queria que você avaliasse minha loja, tal, não sei o que lá. Por quê? Porque se você avaliar positivamente, aí a dúvida que eles tinham, eles não tem mais. Não, realmente, esse celular é dela. Aí ele já vai montando uma base de dados deles com as suas informações. Entendeu? Entendi. Obrigada. Gente, são 10h20, tá? Eu vou só falar da vulnerabilidade ambiental e nós vamos parar porque eu vi um roxinho aqui que está cansado. Tá? Vulnerabilidade ambiental, tá? Como sendo aquela que apresenta o consumidor ao ele ser oferecido no mercado de consumo produtos e serviços que, destacando os benefícios, em verdade apresentam grandes riscos de dano ao meio ambiente, afetando por via reflexa o direito à vida, à saúde e segurança. Então, isso aí, você compra um produto achando que ele está dentro das normas ambientais, ou um serviço, e, na verdade, ele está agredindo o meio ambiente. E você não quer fazer isso. Então,
existe essa questão da vulnerabilidade ambiental. Às vezes você compra o serviço, nem sabe que você está agredindo o meio ambiente e de repente você recebe a notícia de um órgão de defesa do meio ambiente te multando ou qualquer coisa assim. Então também decorre dessa vulnerabilidade ambiental. E você não saber que aquele produto, aquele serviço está ferindo as normas ambientais. Beleza? Então vamos lá. Beleza, professor. Bom, pessoal, são 10h11. Eu tô com medo da Débora perder o ônibus dela. Mas tá todo mundo bem? Todo mundo com saúde aí? Tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, sim. Que bom. Então se cuidem. Se cuidem. Fiquem com Deus. Amanhã sobe essa aula de hoje. E aí, Toda quarta-feira que vem, quarta-feira vai ter aula do senhor? normal. Professor, Oi. Tá bom. amanhã a aula vai estar disponível lá no canal do YouTube, né? Porque tem alguns alunos que não conseguiram Sim. baixar e tal, entendeu? Sim. O Igor. Sim, pode ficar tranquilo que amanhã já vai estar lá, tá? Vamos se inscrever no seu canal já amanhã. Hoje E por favor, fale para os alunos, eu esqueci de dizer, que o que porventura perdeu a aula de hoje, assiste lá no canal, faz um resumo do começo da aula até o final e manda para mim para eu atestar a frequência, tá? Senão vai ficar com falta. Beleza? Ficam com Deus. 10, Mas 12. quem assistiu não precisa, né? Oi? Não, lógico que não. Quem assistiu tá aqui. Eu tô vendo hoje de todo mundo aqui, tá? Sandial, 3 ovos fritos? Deus que me livre. Mas tá bom. Fica com Deus aí. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Emanuele. Boa noite, professor. Tchau. Ah, mostrou o rostinho! Eu Até não aqui. quero cabelo, viu? Cadê o café? Cadê o café? Pois é. Agora eu fiz pão, viu? Café e pão quando voltar. Então tá bom, gente. Fica com Deus. Tchau, Se professor. cuidem, tá bom? Tchau. Tchau.